Estamos começando hoje o primeiro podcast Bastidores, aqui comigo, Júlia Scherer. Um podcast onde você vai conhecer histórias que inspiram, que emocionam, histórias de dor, mas também histórias de superação. Vamos trazer junto com essas histórias informações importantes e relevantes e saber um pouco mais dos bastidores de pessoas públicas, pessoas anônimas que têm muito a compartilhar, muito mais do que a gente vê hoje no cargo que ocupa, na posição em que está. E aqui no nosso primeiro podcast Bastidores, eu recebo a delegada de polícia, a doutora Rosilei Lima. Rosilei de Lima, aliás, Rosilei, né, doutora? Lima, Isso. Seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast. Obrigada por vir trazer informações e falar um pouquinho também da Rosilei. Júlia, eu fico assim emocionada, né? Você começou o programa agora, me convidou para vir gravar com você e saber que eu sou a sua primeira entrevistada, escolhida para, vamos dizer assim, abrir o seu programa. Eu fico muito envaidecida, muito feliz mesmo. E obrigada pelo convite, amiga. Você tem me acompanhado aí nas lutas, nas vitórias, nas derrotas, né? E eu que fico feliz por ter aceitado, doutora, porque a gente tem dentro hoje da posição que você ocupa como delegada de polícia, digamos, um cargo onde há uma predominância masculina, eu sei que tem muito a compartilhar para a população, inclusive antes de ser quem você é hoje, antes de ser delegada. Vamos falar já sobre como é essa sua atuação à frente de um cargo tão importante para a sociedade, mas antes eu quero saber quem que é a Rosilei de Lima. Quando que começou a ideia de atuar na segurança pública? Sempre foi uma vontade sua? Então, o que acontece? Eu vim para Porto Velho, iniciei uma outra faculdade de engenharia eletrônica no interior de Minas. Bombei nas matérias e vi que aquilo lá não era a minha vocação. Você é de Minas? Isso. Não, sou do interior do Paraná. Tem uma história no Brasil todo, então, né? Do interior do Paraná. E aí decidi voltar para Rondônia. Falei, agora eu vou estudar direito, fazer concurso. Fiz concurso, passei na Unir. Fiz a faculdade toda na Unir. Durante o tempo da faculdade, muitos colegas decidiram ir para várias áreas. Hoje eu tenho, a minha turma chama Conceituar, porque foi uma das primeiras que iniciou aqueles testes que depois viraram o... Que é o que valida o curso, né? Isso. E aí ela ficou com conceito A. Hoje tem juízes, promotores, procuradores da República, juízes federais, delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, ou seja, uma infinidade de boas influências, né? Mas eu decidi que eu queria mesmo a polícia, que eu queria ser delegada de polícia. Então eu fiz concurso no MPU, passei, concurso federal para o MPU, fui analista na realidade nível médio no MPU. Depois decidi fazer para a Justiça Federal, passei. Quando surgiu o concurso da Polícia Civil, eu estava na Justiça Federal. Ou seja, você veio fazendo concursos até abrir oportunidade para aquilo que você queria. E aí, quando surgiu o concurso da Polícia Civil, o juiz federal, doutor Francisco, já está aposentado, me chamou lá e falou, minha filha, pense bem, é uma área tão masculina, é um ambiente tão hostil, pense bem. Eu falei, não, doutor, eu quero emoção, né? Esse negócio de ser analista, lidar com processo, muito fechadinho aqui, não estou feliz, eu quero ação. Aí ele falou, não, então se você quer uma coisa mais assim, comandar a ação é a polícia mesmo, tá? Eu acabei fazendo estudando, eu tive que sair de uma que eu era totalmente sedentária, né? Então eu tive que contratar um personal, eu tive que malhar, tive que perder peso, eu tive que mudar meu padrão de vida para poder ser delegada, porque a prova física é uma prova muito puxada. Tanto a prova física quanto a rotina, o dia a dia também exige esse preparo, né? Muito puxado. E aí eu parti desse zero, assim mesmo, e de preparo físico, e me preparei quase um ano durante a fase toda do concurso anterior, né, quando saiu o edital. E passei muito bem classificada, fui a mulher mais bem classificada do concurso da Polícia Civil daquele ano, 2004. Só não fiquei em primeiro porque eu perdi uma prova, que era a apresentação de títulos. Eu vacilei quando alterou o edital ali,
e eu perdi uma fase. E isso quando, Rosilei? 2004. 2004. Isso, aí você a gente entrou tomou como agente posse. primeiro. Não, delegada Como já. delegada isso, já. aí a gente tomou posse no dia 4/5 de 2005. São isso. 16 anos como 16 delegada de Polícia anos, Civil. Isso. Fui promovida agora, essa semana, à classe especial. Que Que é para nós o topo da carreira, né? Então, com 16 anos na polícia, eu cheguei ao topo da nossa carreira. E claro que para ter chegado hoje nessa classificação especial, você veio, né, passando por vários setores. Isso, por vários setores. Antes de nós Polícia entrarmos Civil. em cada um deles e falar, né, mais sobre assuntos que envolvem, inclusive, violência contra a mulher, doutora, como, né, você recebeu já esse feedback de que, olha, você vai entrar num ambiente muito masculino, muito hostil. Ainda hoje é uma predominância pequena de mulheres nesses cargos de Bem delegada, pequeno, perto isso. da predominância masculina. Isso. E naquela época, então, como é que era? Eu acho que era mais difícil ainda, né? Porque quando eu entrei na polícia, poucas eram as mulheres, por exemplo, que ousavam ir para as delegacias operacionais. Tinha a doutora Alessandra Paraguaçu, que há alguns anos comandou a Delegacia de Homicídios, a doutora Iraci, que por algum tempo comandou a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. As mulheres, eu digo assim que esse pensamento machista existe em todas as profissões. Na polícia ele é um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais arraigado, né? Porque existe aquela dificuldade que você vai comandar muitos homens. Eu, quando fui chefe de várias delegacias, eu comandava equipes em que era praticamente só homens. E hoje ainda é assim, né? A maioria, né? Isso, a maioria são equipes compostas só de homens, né? E aí havia essa gestão, assim, a direção da polícia que eu entendo que era machista, que entendia que as delegadas deveriam ficar em funções menores, né? Dentro deste cenário, você se recorda de alguma situação específica onde o fato de você ser mulher criou uma situação que, se fosse homem, não aconteceria, ou que era desnecessário, que você ficou mais marcado para você? Todo tipo, né? Teve uma situação em que eu fui preterida numa viagem, era um curso fora, né? E o delegado, ele se inscreveu junto comigo e tal, e daí na hora de decidir, ele falou, olha, só vai ter homem lá, só vai ter pica grossa, só vai ter coronel, só vai ter general, o que você quer lá? O que você quer lá, né? Eu falei a mesma coisa que você, mas enfim, né? Culminou que ele foi, logo em seguida ele voltou, aposentou e o curso que ele fez não teve aproveitamento nenhum para a polícia, assim, enfim. Mas são algumas decisões, né, de gestão que você não compreende e às vezes você se insurge contra mas aí hierarquicamente você acaba tendo que acatar. Acata, né? Uhum. Eu até pergunto isso porque hoje quem vê a delegada Rosileide Lima não sabe o que ela passou para chegar até aí, né? Exatamente. Houve muitos percalços, muitos obstáculos nesse ambiente. Eu não falo nem só pelo fato de ser uma predominância masculina, mas por ser algo que envolva a segurança pública, que exige, como você falou, né, uma preparação física para estar atuando e lidar com criminosos, né? Também, né? Quando você trabalha na delegacia igual a delegacia de homicídios, agora a doutora Leisa está lá, a doutora Kate, por exemplo, comandou investigações de grande porte, como foi o esclarecimento da morte lá do prefeito de Candeias. Você tem uma pressão psicológica e um grau de estresse muito alto, né? As pessoas não sabem, mas desses 16 anos de polícia, eu digo que eu tenho um filho para 5 gravidez. Né? É mesmo. Eu tive um outro filho que nasceu e faleceu logo depois do nascimento também, nasceu com algumas complicações. Eu tive todas as gravidez durante o tempo que eu estou na polícia, foram gravidez de risco. Eu tive 3 abortos, tenho um filho vivo, tenho um filho, e tenho um outro que nasceu e faleceu. Então, assim, eu atribuo também a alta carga de estresse que você passa, ao tempo que você passa submetida a condições hostis, que não são condições ideais para uma mulher que vamos dizer que está grávida, para uma pessoa... São condições difíceis, entendeu? Eu fiquei até arrepiada aqui você falando, né? Porque eu imagino tem alguns jornalistas aí que militam há mais tempo, Júlia,
E me acompanharam, hoje acompanham a doutora Leisa, acompanham a doutora Kate, me acompanharam aí desenterrando mulheres vítimas de feminicídio, 1h da manhã, a gente dentro do mato, desenterrando a mulher com criminoso, né? E outros assim, de a gente sair em diligência, localizar corpos dentro do mato. E a gente fazia muito local de homicídio, né? A doutora Leisa faz e outras delegadas também faziam. Mas a gente fazia... Então, você imagina isso, esse estresse emocional, o estresse, o impacto psicológico. Não tem como você não levar isso para a sua vida pessoal. Não é uma não coisa tem que como você desliga quando você vai para casa, não, né? Algo você que te não, acompanha. você não... Sem contar as ameaças, né? Que eu trabalhei durante alguns anos. De 2012 a 2016, eu prendi os últimos integrantes de um grupo de extermínio que envolviam policiais militares, né? E é uma tristeza isso, sabe? Porque você vê que eram várias mortes sem esclarecimentos numa região conflituosa como Jaci-Paraná, né? Eu e o delegado Alessandro, a gente conseguiu manter parte do grupo no presídio federal durante 1 ano. E eles, durante todo esse tempo, eles ficaram, né, nos ameaçando. Então, a gente passou, assim, situações que as pessoas mais próximas dentro da polícia sabem. E são fatos que a gente não costuma comentar, né, porque envolvem corporações, envolve pessoas, né, que algumas ainda estão na atividades, né. Mas são situações de extremo estresse que a gente acaba passando. Eu, na época, engordei 20 quilos. Tudo isso resultado, Fiquei né, 3 daquela anos rotina. durante essa situação, até que o que a gente considerava liderança se envolveu num evento, numa tentativa de latrocínio, e ele acabou sendo vitimado, né? Então, assim, são vários episódios, né, de extrema violência. As pessoas perguntam, doutora, mas a senhora faz operação, faz isso, faz aquilo, não te ameaçam? Ameaçam, mas a gente não chama a polícia sou eu, né? Você tem que eu resolver, tenho que me né? garantir, né? Então, acaba que isso de fato, estressante. Isso de fato, assim, diferenciado, né? E com toda essa pressão, né, psicológica, cobrança, resultado, querer resolver, né, e os impactos ali dos primeiros casos, como é que você fez para aprender a lidar com isso? Como você disse, né? Teve casos de abortos, né? Teve casos de sobrepeso, acabou engordando por causa de toda essa tensão. Você buscou alguma ajuda, doutora, para poder lidar com isso? Ah, sim. Eu brinco, tem um colega meu que brinca e fala assim, Rose, você é forjada no aço, porque você não toma um comprimidinho, né? Porque a gente sabe se fortalecendo mesmo. Isso, a gente vai se fortalecendo espiritualmente, né? Assim, a maior ajuda vem do alto, né, das orações que a gente faz e a gente procurar a fortaleza espiritual mesmo, sabe? O que acontece? É muito comum, Júlia, casos de delegados, de agentes de polícia com problemas, com doenças mentais decorrentes da atividade, decorrente desse estresse, decorrente desse desgaste psicológico, né? Você imagina, por exemplo, a família que tem um ente querido que está desaparecido, que provavelmente está morto, né? E você vai investigar aquilo e você tem que elucidar, e você tem que localizar a pessoa, você tem que prender os criminosos, você tem que recuperar os bens. Você passa um período de estresse, de pressão da imprensa, da mídia, de tudo muito alto, da né? família, a sociedade, Isso. que é uma resposta, E quando você né? termina aquele caso, 2 dias depois tem outro. Entendeu? Então, isso não termina nunca, né? Você sempre está sob cobrança, sob pressão. E sem falar no desgaste que você tem, porque você está atuando numa área que é preparada para que a atuação seja masculina, né? Então, você vai comandar equipes, por exemplo, que estão acostumados a obedecerem homens, a serem comandados por homens. Então, você tem que provar que você comanda tão bem ou melhor. Né? Que é competente, não é questão Isso, não é questão do gênero, né? Mas do a questão da sexo. competência. Exato. E aí, com o tempo, essas situações foram acontecendo. Eu fui me fortalecendo, como eu estou te falando, né? Não que não tenhamos dias ruins, lógico que tem, né? A gente tem sim os dias ruins, a gente tem sim os dias que as dificuldades não são vencidas, né? Mas mentalmente, a gente tem que fazer a gente tem que ser um pouco generoso com a gente, já que o mundo não mentalmente a gente não pode se maltratar, sabe? Então, a gente faz aquela higiene mental, afasta isso, né? Afasta aqueles monstros diários que estão na sua cabeça ali e segue, né?
Rosilei, quando eu comecei a atuar como repórter policial, né? Foi até quando eu lhe conheci já na central de flagrante, acompanhando também alguma resolução de casos, uma tensão que eu tinha muito, porque realmente segurança era algo que eu não gostava de acompanhar como repórter e era algo novo para mim. E eu até liguei para uma amiga minha, repórter, Marina Espíndola, porque ela já atuava nessa área e falei, Marina, me ajuda. Recebi uma proposta para poder atuar como repórter policial, nunca fiz isso, eu não sei, meu psicológico não é forte desse jeito, eu vou começar a ver algumas coisas que eu acho que vai me abalar psicologicamente, não sei se eu tenho condições de atuar. E ela me deu um conselho, ele falou assim, Júlia, quando você for fazer matéria policial, pensa que você está contando uma história para as pessoas. É como qualquer outra história. Tenta não se envolver. E quando você chegar em casa, toma um banho, desliga de tudo aquilo e deixa para trás. O que para a gente que acompanha a notícia, deu a notícia, pronto, acabou aquele caso. Diferente para quem está ali na investigação que continua. Isso, que Mas se vê envolvido. Mas eu nunca esqueci os primeiros casos de homicídios que eu acompanhei, né? Quando foi encontrado o primeiro corpo, eu estava junto. São imagens que ficam, a gente não esquece, chocam. O meu primeiro local de crime foi um triplo homicídio. Triplo homicídio. Eu peguei triplo homicídio, meu primeiro local. Meu primeiro local de crime. Eu entrei como estagiária, quando eu entrei na polícia, eu fui estagiar na delegacia de homicídios, né? Depois eu fui chefe lá. Mas eu entrei, e aí meu primeiro local de crime foi um triplo homicídio. Imagina. E a gente nunca esquece, né? Então você Qual tem foi aquele a sensação choque ali na hora? Você tem aquele choque inicial, mas você tá ali naquele treino, naquela pressão para produzir, né? Quero dar resultado, aí acaba deixando aí você tenta deixar o emocional de lado e você tenta ter uma visão técnica. O que houve aqui, como é que não é, você tenta ter essa visão mais assim pessoal mesmo, né? Porque o envolvimento emocional, você não tem como você ter esse afastamento o tempo todo. Você acaba ficando... Isso, é um ser humano que está ali. A família, e normalmente quando você faz local de crime violento, você chega na hora que o fato aconteceu, né? Eu recentemente perdi meu marido num episódio trágico, num episódio violento também. Foi uma situação terrível para mim, porque eu sempre atuei nessa área, porque eu sempre pensei nas famílias, né? Como é terrível, como é triste, como é difícil você perder um ente num ato violento assim. Claro que a gente não previa jamais que que uma coisa daquela fosse acontecer justo comigo, né? Foi um incidente infeliz, infelizmente meu marido se equivocou quanto ao que estava acontecendo, né? Mas enfim, tudo está esclarecido, né? Que foi um engano de ambos os lados. Isso, de ambos os lados. A gente sabe quem foi, por que foi, como foi. Eu confio muito na Polícia Civil, eu confio muito na equipe de homicídios, eu acompanhei e estou muito tranquila em relação a isso. Às vezes algumas pessoas me questionam sobre isso, até bom falar, mas eu sou muito tranquila em relação a isso, sabe? Eu sei que houve culpa de ambos os lados e estou muito tranquila em relação ao que aconteceu, sabe? Para você estar resolvido, né? Isso, essa parte da resolução da investigação, ela traz um pouco de alívio. Você como delegada tentando levar isso para a população e você nessa situação envolvendo seu marido que precisou da solução do caso. Isso traz um pouco de alívio? Olha, eu digo assim que para quando a gente está resolvendo para outra pessoa, claro que quando é próximo também, mas existe uma satisfação emocional muito grande, sabe? Eu tenho casos que eu peguei que estavam há mais de anos sem solução, né? E eu consegui solucionar. E eu recebi depois a família. E a família veio me agradecer, veio dizer, olha, doutora, a senhora teve um olhar, a senhora dedicou seu tempo, a senhora se dedicou e a família, assim, pra gente é como se a senhora tivesse tirado um enorme pesadelo, um enorme fardo das nossas costas, né? Agora a gente vai conseguir seguir a vida, sabendo que essas pessoas foram presas, identificadas, a gente sabe o motivo do crime, né? Então, isso é muito satisfatório, sabe? Em 2016, eu digo que foi um ano terrível para mim. Muito terrível. 2016. Eu fiquei na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e eu tive que investigar 3 latrocínios envolvendo crianças. Era a minha pergunta para você agora. Foi, assim, terrível. Sofri muito. Tenho um filho pequeno, meu filho agora tem 11 anos, né? Mas eu investiguei um latrocínio envolvendo uma menina de 13. A gente elucidou, conseguiu prender o infrator. De um rapazinho de 14 anos que foi morto por causa de um celular, a gente também prendeu os infratores. E de um garotinho de 11.
entendeu? Que a gente também prendeu os infratores. Então, isso tudo é muito dolorido, isso tudo é muito trágico, isso tudo é muito difícil para você, né? Teve casos assim que te abalou a ponto de você chorar, de alguma morte, alguma coisa assim que para você foi muito brutal? Assim, a gente chega em casa, a gente chora. A gente não chora lá na frente da pessoa, a gente não chora naquele momento Chega ali uma que hora está que no tem que local do descarregar, crime. né? Isso, a gente não chora ali, porque a gente não quer também passar aquela situação toda para a família que já está sofrendo muito, né? E a família tem que confiar que você está ali, que você está conseguindo prestar atenção nos elementos, na investigação, que você está conseguindo conduzir, né? Mas tem algumas situações, por exemplo, quando o delegado Pisano foi assassinado, né? Algumas investigações de colegas assassinados que eu participei, do Pedro Marcelo, né? O colega que logo que eu entrei na polícia, durante uma diligência, ele foi projetado de cima do carro, o Marcelo também, o nome dele. Ele caiu, ele estava armado com uma 12, ele caiu e morreu também. Então, assim, são muitos episódios trágicos que a gente acompanha, de colegas que morreram agora com o Covid, perdemos muitos colegas, né? E a gente não podia parar a delegacia, a gente não podia parar de trabalhar para sofrer, entende? Porque você não tem como fechar a delegacia e dizer, olha, hoje não tem expediente, vamos todo mundo para casa, vamos todo mundo para casa chorar, vamos todo mundo para casa desabafar. A polícia não pode fechar as portas, né? Eu acho que você acompanhou a dinâmica durante a pandemia e a Polícia Civil nunca trabalhou tanto como trabalhou durante a pandemia, sabe? A gente tentou estabelecer uma dinâmica para que as coisas não parassem, para que as investigações não parassem, né? Não é à toa que a gente está aí em plena pandemia, né? Início de pandemia, a gente alcançou 74% de elucidação de crimes de homicídios, né? Não é de agora esses índices, é da minha época, quando eu era delegada. Quando eu fui titular na Patrimônio, era 95%, 98% de elucidação de latrocínios, né? De latrocínios aqui na capital. Então, a gente sempre teve índices muito bons, porque a gente teve sempre equipes muito comprometidas e muito bem, assim, articuladas, né? Então, são poucas pessoas. Recentemente, aposentou 3 delegados agora, nessa última publicação, e a gente falou, meu Deus, 3 delegados para um universo de praticamente 120 trabalhando, é muito, né? Gente, a gente tem um efetivo maior, né? Mas alguns com problemas já de saúde, né? Alguns aguardando aposentadoria ainda em casa. E o processo de incorporação de novos é um processo mais lento, né? Também. Imagina fazer um concurso agora para contratar 10, quando nesses últimos anos aposentaram 20, entende? Então é uma conta que não fecha. Né? Sempre uma defasagem, uma né? defasagem isso vai muito grande. Com o passar do tempo ainda mais o trabalho da Quando eu vou explicar pública. a dinâmica de trabalho da Polícia Civil, às vezes algumas pessoas não entendem. Mas, por exemplo, o delegado que ele comanda a delegacia de homicídios, ele tira plantão na central também. Você vai lá e a doutora Leis, doutor Tiziano, a delegada que comanda a delegacia de enfrentamento à violência contra a mulher está lá tirando plantão. Dele mais Isso. Outro, e aí, né? quando você tem uma operação, também são os mesmos delegados, os mesmos agentes, os mesmos escrivães, porque o seu efetivo é reduzido. E se você decide uma linha, um planejamento estratégico, uma linha de enfrentamento, você tem que focar naquilo que você planejou, né? Entende? E o resultado ele está muito ligado ali ao comprometimento de quem está à frente, Sim, né? Porque sim. com essa demanda, essa carga, se a pessoa fala, eu não tenho condições, eu sempre falo, por exemplo, houve uma exigência por parte da rede de enfrentamento à violência doméstica que se houvesse plantão 24 horas para atendimento à mulher. E eu fiz várias reuniões e expliquei, olha, nós não temos efetivo, né? A gente mantém a central aberta porque a gente usa os delegados que estão nas delegacias de área para tirar plantão. Eles ficam rodando ali, tirando plantão, junto com os delegados que são lotados lá. Porque você precisa ter no mínimo 14, 15 delegados lotados na central. E hoje tem 9, 10. Não fecha, entendeu? Porque tira férias e tudo, né? Aí o que acontece? Você acaba tendo sempre os mesmos delegados nas mesmas equipes fazendo tudo. Trabalho de fazendo muitos, tudo, né? Entendeu? Porque as equipes estão muito reduzidas. A Polícia Civil está muito enxuta, muito pequena, né? Trabalhando com efetivo muito reduzido. E ainda assim tem um alto índice de resolução de casos. De resolução. Né? Eu sempre brinco que a gente não vai localizar a bicicleta nem o celular furtado.
mas a gente vai elucidar o homicídio, a gente vai elucidar o latrocínio, a gente vai pegar o prender grandes criminoso. quantidades de droga, a gente vai combater as facções, né? Então, assim, quando você não tem efetivo, você tem que priorizar aquilo que você sabe que, de forma macro, vai surtir um efeito social maior, uma repercussão social na comunidade. E você falando, né, dessa questão dos objetos roubados, da droga apreendida, isso é uma coisa que parece que, por mais que se trabalhe na segurança pública, não acaba nunca, né, doutora? O problema é bem maior. O problema é bem maior. Hoje nós temos um fronte aí que não é fácil, que são as facções, né? Que elas dominaram determinados estados, como Amazonas, o Acre, por exemplo, e Rondônia elas ainda não conseguiram marcar território. Existe, claro, né? Elas estão aí, a gente vem trabalhando em cima delas. Mas as ações que a gente vem fazendo e a maneira como a Polícia Civil e a Polícia Militar e todo o sistema de segurança pública vem trabalhando ainda está segurando com que elas não fiquem mais ousadas do que a gente... Contendo, impedindo o avanço, né? Impedindo o avanço. Veja, os crimes envolvendo, os homicídios envolvendo facção, praticamente 100% são elucidados e o infrator é preso. Os latrocínios, praticamente 100%. É fim de carreira para o infrator, para o cara que é 157, ele roubar e matar a vítima. É fim de carreira para ele. Fica preso. Vai ser preso pela Polícia Civil. No estado de Rondônia, é praticamente 100%. Vai ser preso e fica, né? Porque Fica. outra situação que a gente tem muito hoje é daquele delito que é preso, a polícia vai lá, faz todo o trabalho e depois o cara é solto. Mas é um crime grave, né? Então, dificilmente, se você tem um conjunto robusto de provas, dificilmente o judiciário libera, né? Ele fica preventivado, ele fica preso, ele fica aí aguardando o julgamento preso. A gente falou sobre a questão, né, dos homicídios, relembramos casos e falamos também sobre quando envolve crianças. Acaba sendo um pouco mais pesado, doutora, para quem tá. Eu fui fazer uma matéria uma vez, contar a história de uma criança que ela foi morta, espancada pelo pai e pela madrasta. E na hora que eu peguei informação, eu escrevi, mas quando eu tinha que gravar, eu não consegui gravar. Eu comecei a chorar, cheguei na época para minha antiga diretora de jornalismo, né? Hoje eu estou nessa função, e falei para ela, olha, eu não consigo. Eu não consigo, o texto está aqui, pede para outra pessoa gravar, porque quando eu começava a contar aquilo, e eu começava a imaginar a cena de uma criança sendo espancada até ela morrer, aquilo ali acabava comigo. O teu psicológico não abala, dava, né? Tanto difícil, que é uma coisa que eu sim. tento não cobrir como jornalista, casos que envolvem difícil, crianças. Sim, mas a gente não tem essa escolha. Não dá para deixar passar para outro, não né? Não tem essa escolha. A gente não tem como dizer, eu vou trabalhar nesse caso. Quando eu fiquei na Delegacia de Patrimônio, eu preferia trabalhar nos latrocínios e eu preferia trabalhar no roubo a banco. Eu preferia do que trabalhar, por exemplo, com estelionato, que é um crime complexo, que é um crime demorado, que é um crime que você demora para ver o resultado. Eu sou meio imediatista, meio pragmática. Eu queria saber de prender. Ir lá logo, resolver e prender. Tirar né? de circulação, tirar né? aquele sujeito de circulação. Então, eu acabei, né, como delegada é natural, a gente acaba pegando muitos casos envolvendo crianças e é muito sofrido, sim. É muito dolorido, é muito difícil, sim. E quando envolve crianças, a maioria está relacionada a esse ambiente familiar, doutora, ou não? Olha, eu estava ontem no programa no site da CEMED, não é no site, no YouTube da CEMED. Nós estávamos falando da dificuldade hoje com a pandemia, que as escolas fecharam, né? E as escolas eram um porto seguro para muitas crianças que vivem relacionamentos tóxicos, abusivos dentro de casa, né? Que tem histórico de familiares violentos, pais abusivos, pais violentos, pais que estupram, pais que bebem e agridem as esposas e agridem os próprios filhos, né? E a escola era o porto seguro deles. É o momento em que ele poderia ir para a escola e quem sabe alguém... realidade, isso, alguém poderia... quem sabe alguém ter um olhar amoroso, né? Quem sabe alguém iria prestar atenção nele, né? Então, a dinâmica nas escolas, e eu sou defensora disso, você tem que trazer a criança para dentro da escola o máximo de tempo possível que você conseguir e despertar esse diálogo nela, sabe? Essa vontade de falar, essa empatia, esse olhar mais atencioso, esse olhar mais amoroso, né? Eu tenho uma parceria com as meninas do Filhas do Boto Nunca Mais. Elas cuidam da sala de atendimento humanizado que instalei na Central de Fraglantes, quando eu fui diretora lá.
E aí, elas estão desenvolvendo essa dinâmica, né? Assim, eu desenvolvi essa dinâmica um determinado tempo em algumas escolas e elas estão agora desenvolvendo essa dinâmica, indo para dentro da escola, abrindo esse espaço de diálogo dentro da escola, sabe? Então, eu acho que é muito importante. É ali que, às vezes, a criança tem coragem de falar que Tem vem uma sendo pessoa violentada. de confiança, o professor, Isso, que alguém vem que sendo vai... abusada. É ali que ela vai, às vezes, desabafar que está pensando em suicídio por conta da maneira como ela vem sendo tratada, maltratada, né? Então, a escola pode ser esse olhar amoroso, sabe? E há muitos casos, né? A gente sabe que tem casos em que a criança consegue encontrar coragem, o acolhimento de ir lá e falar, e tem muitos que a gente nunca fica sabendo, né, doutora? Exato. Porque a criança tem medo de falar, tem medo do que pode acontecer com a mãe. Às Exato. vezes, o cara, o abusador, é o único provedor da família. Da família. E o que a Isso. gente pode dizer para as pessoas que estão nessa situação? Olha, é assim, a gente pode dizer que a gente tem estrutura para combater esse tipo de crime, né? A gente precisaria que alguém denunciasse, que chegasse ao nosso conhecimento. Um canal de denúncia muito importante da Polícia Civil e que surte muito efeito, porque vira ocorrência, vira um procedimento policial, é o 197, em que a pessoa pode ligar no 197 e fazer a denúncia de forma anônima. Quando você liga no 197, você diz, olha, eu quero denunciar um crime, eu quero denunciar uma criança que vem sendo abusada, olha, eu quero denunciar uma senhora que vem sendo vítima de maus tratos do próprio filho, por exemplo, né? Isso vira um registro, vira um boletim, né? Esse boletim ele é distribuído para a delegacia competente, para a DEAN, ele é distribuído para a DPCA, ele é distribuído para a delegacia competente. E ele vira lá um procedimento, porque o delegado ele tem que dar uma resposta para aquilo que foi gerado lá dentro do sistema, né? Então é isso, as investigações elas acontecem, as denúncias efetivamente viram investigações. É isso que as pessoas têm que acreditar. E seguir confiar, acreditando e e confiar. confiar, né? E confiar. Que a pessoa não vai ser exposta, que ela pode denunciar de forma anônima e o anonimato vai ser preservado. Ainda nesse contexto familiar agora, falando um pouco sobre violência contra a mulher. A gente tem dados hoje de que aumentou o número de feminicídio, mas há outros tipos de violência que reduziu, Isso, né? eu tenho os dados atuais dos últimos 3 anos aqui, vou puxar para você ver. Por exemplo, vamos aqui, feminicídio. Vou pegar um comparativo 2019, que foi início da pandemia, 2020, o auge da pandemia, 2021, né? Feminicídio. Isso, estado de Rondônia. Tá? No estado. Isso, de janeiro a setembro de cada ano, tá bom? 2019 teve 7 feminicídios, 2020 teve 10 e 2021 teve 12. 12, ou seja, 12 até setembro. 3 anos aí crescente de casos, exato. né? Então, cresceu aí 20%, porque de 10 para 12 dá 20%. Isso de um ano para outro, né? De um ano para outro. Os últimos 3, um índice maior ainda. Exato. Vamos aqui. Estupro de vulnerável. 2019, 622. 2020, 559, reduziu 10%. 2021, 540 ou menos 3,4%. Esse crime, ele pode estar subnotificado? Pode. Exatamente. Não está fazendo a denúncia, né? Isso, não está chegando ao conhecimento que aquela criança está sendo violada. Por quê? Ela não vai mais na escola. Ela não conversa mais com o coleguinha, ela não conversa mais com o professor, ela quase não sai de casa por conta da pandemia. Ou né? seja, há a possibilidade desses números terem sido influenciados pela pandemia, sim, né? Pelas aulas remotas. Sim, exato. Sim, ou seja, a importância da educação fora da sala de aula, não só no ensino, né? Mas aí na proteção. A gente vem aqui para estupro, por exemplo, 2019, 304. 2020, 284, diminuiu, né? E 2021 até setembro, 250. Teve aí uma redução de 12%. Violência doméstica com lesão corporal. Violência doméstica com lesão. Em 2019, 2.896 casos de lesão no estado de Rondônia. Em 2020, 3.119, ou seja, teve um aumento de 7%. Em 2021, 2.980, uma redução de 5%. Se você olhar os dados, você vê que eles dizem que houve uma redução. Mas ainda um número alto, E né? ainda é um número alto, sim.
tem 2 indicadores aqui que, no panorama geral, a violência pode-se dizer que aumentou durante o período da pandemia, que foi o roubo à residência e o roubo de veículos. São 2 indicadores que tiveram um aumento na pandemia. Isso, tiveram aumento na pandemia. E os homicídios dolosos também. A maioria desses números a gente sabe que ele está relacionado à notificação, à denúncia, mas no caso do feminicídio é muito difícil você esconder, ou seja, né, o feminicídio normalmente são números reais, mas o feminicídio, né? é um crime que muita gente ainda acredita que morreu, se foi assassinato de mulher, é feminicídio. Não é. Depende do contexto? Isso, depende do contexto. Só vai ser feminicídio se a mulher foi assassinada pela condição dela de mulher. De ser mulher. Por ciúme ou por um problema no relacionamento. O infrator quis atingir a condição dela de mulher, o gênero dela, quis violar o corpo. Algo que foi provocado por aquele momento. Vamos dizer que a gente tem uma mulher integrante de uma facção. E aí lá eles se desentendem e ela quer assumir, por exemplo, um ponto de distribuição de droga e o sujeito lá da outra facção vem e mata ela. Não é feminicídio. O motivo não tem nada a ver com a condição dela de mulher. Era outra disputa. Exatamente. Não vai ser enquadrado como feminicídio. Então, quando é que é feminicídio? Quando o delegado lá, no procedimento policial, quando ele vai relatar o inquérito, ele investigou, ele viu todas as situações, ele viu todas as condições, e aí ele decide por indiciar o infrator no feminicídio, porque ele entendeu que o motivo envolvia a condição, o gênero da mulher. A maioria desses casos registrados aqui em Rondônia, então, eles estão ligados a relacionamentos? Muitos. O homem hoje, ele não está preparado para a frustração. Por isso que eles se suicidam tanto. Final de relacionamento hoje é talvez o maior motivo pelos quais os homens aqui no estado de Rondônia se suicidam. Né? Então, os homens não estão preparados para a frustração. Né? É a dificuldade do homem de lidar com o momento de frustração, com o momento de término de relacionamento, com a rejeição, com o desconforto da situação, né? E, doutora, no caso, a gente viu um aumento aí nesses casos de feminicídio aqui nesses últimos 3 anos. O que a gente pode relatar? Porque hoje se fala tanto nisso, né? Há tantas ações, tantas políticas para tentar proteger a mulher e os números ainda estão aumentando. Eu sempre, quando converso com as integrantes da rede de enfrentamento à violência, eu sempre falo que a gente sempre tem que explicar o que é o ciclo da violência para a mulher. O que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento tóxico, né? Por que você não consegue se livrar daquilo? Muitas mulheres, elas não conseguem perceber o ciclo da violência. Elas não conseguem perceber, por exemplo, que o agressor ele vem numa escalada de atos de violência. Ele vem no empurrão, ele vem no grito, ele vem na humilhação e depois ele já vem no espancamento e o próximo pode ser o feminicídio. Só que no meio disso tudo tem a lua de mel. Ele vai lá, ele se desculpa, ele se ajoelha, ele chora e ela aceita e perdoa. E aí na semana seguinte ele repete de novo. E aí ele vai para a lua de mel, compra flores, leva ela para sair, leva no shopping, compra uma sandália e ela vai e perdoa. Ou seja, essa instabilidade de comportamento já fica como um alerta. Isso, é o ciclo da violência que a mulher precisa perceber e ela tem que dar um basta nisso, porque o próximo passo pode ser o feminicídio. Agora, aquelas mulheres que já estão casadas, com famílias constituídas, hoje elas querem decidir acabar com esse ciclo na vida dela, né? Do companheiro, mas elas são dependentes economicamente Elas têm que procurar ajuda. Elas têm que conversar com a mãe. Elas têm que conversar com a mãe, elas têm que procurar a rede de enfrentamento, elas têm que procurar a polícia, elas têm que denunciar, elas têm que tomar uma atitude. Sozinhas elas não vão conseguir. Elas têm que tomar uma atitude, elas têm que pedir ajuda, elas têm que começar a pedir ajuda. Primeira coisa, elas perceberem que estão num ciclo de violência e que o próximo passo pode ser o feminicídio. Elas têm que se reconhecer ali. Se reconheceu, então procure ajuda. Converse com a sua mãe, converse com a sua amiga, se aconselhe com alguém. Se você tem condições de procurar um acompanhamento psicológico, procure se fortalecer emocionalmente para sair daquele relacionamento abusivo com acompanhamento psicológico, com a conversa diária com uma amiga, com a mãe, com alguém. Procure dentro das suas possibilidades reais uma saída para o seu problema.
Ah, mas eu financeiramente dependo do agressor. Eu financeiramente ele é o único provedor. Então você tem que pensar resolver isso. O seu problema está aí. Tem que procurar resolver isso. E ninguém está impedido de buscar outras alternativas. Isso, então eu sempre falo para as meninas na rede de enfrentamento que hoje os sistemas, os conselhos, as associações, os próprios políticos, né? Eles têm que ir perceber essa realidade da mulher, né? Então muitos já perceberam e aí estão oferecendo curso de cílio, curso de unha, curso de maquiagem, curso de cabeleireiro, porque a mulher ela precisa ter a independência, ela tem que tomar conhecimento da situação e querer mudar. Se ela quiser mudar, quais alternativas eu tenho? Aonde eu posso fazer um curso que eu consiga pagar? Ou aonde eu posso fazer um curso, me matricular de forma gratuita, que eu vou conseguir sair para frequentar o curso, para mim poder colocar cílios, por exemplo, em alguém, poder fazer um retoque de sobrancelha, é tanta coisa, fazer marmita, sabe? É tanta coisa que a mulher tem. Quando a mulher ela tem uma independência financeira, ela tem o poder de escolher estar com quem ela quer, com quem ela se sente bem, né? Porque ela não se preocupa, se não deu certo o relacionamento, eu termino aqui. Você sabe como que você consegue descobrir se você está num relacionamento abusivo? Você sabe? Não. Qual é o indicador? Não. Se você emocionalmente está feliz. Se tem alguma coisa se você vem infeliz, se você vem se sentindo maltratada, se você vem se sentindo que você está sendo explorada, que você não está sendo reconhecida, são indicadores muito fortes de que você vem de um relacionamento em que você está sendo abusada, que você vem de um relacionamento desconfortável. Você vive mais triste, mais chorando Exato, do que mais deprimida, feliz, mais lutando com problemas de saúde, com problemas que já você está com uma depressão muito forte, por exemplo, não tem forças nem para levantar da cama de manhã, está com fibromialgia. Tudo isso é indicativo de sofrimento mental. É claro que a gente está falando hoje aqui de um grupo específico, né? Tem muitos homens hoje que são muitos companheiros, parceiros das mulheres, né? Que nós estamos falando de relacionamento abusivo, né? Mas no caso do abusador, especificamente, ele tem consciência do que ele faz, doutora? Tem, sim. Ele sabe que está fazendo aquilo e o Tanto que ele que quer. hoje tem, pelo Tribunal de Justiça, um direcionamento para que eles se façam acompanhamento. Alguns conseguem melhorar, conseguem, às vezes, até reatar o casamento e mudar. Mas sem esse tipo de acompanhamento psicológico, sem esse tipo... Ele não sai desse comportamento. Ele não muda. É muito arraigado. Ah, doutora, ele foi para a igreja, ele está fazendo parte lá da igreja. Pode ser que ele mude, pode ser que a igreja consiga mudar ele. Mas é muito difícil, entende? Você precisa perceber primeiro, com longo prazo, essa mudança para você investir ali de novo. Porque, de regra, não há essa mudança, não. É difícil, né? E falando dessa questão das mulheres, né, da violência doméstica, recentemente você fez um trabalho também criando um ambiente para receber essas mulheres aqui em Porto Velho, na capital. Isso. Eu sou defensora do atendimento humanizado no ambiente policial. Para enfrentamento à violência doméstica e ao acolhimento de toda vítima vulnerável, né? Porque você tem idosas, vítimas de maus tratos, crianças, né? Então, o que acontece? O que é a sala de atendimento humanizado? É um ambiente mais acolhedor, é um ambiente diferenciado, em que a vítima ela não vai mais cruzar no mesmo fluxo dentro da delegacia que o agressor. O agressor vai para um lado, para um tipo de sala e um tipo de atendimento, e ela vai para o outro, né? Aqui a gente conseguiu, com a ONG Filhas do Boto Nunca Mais e com a Faculdade São Lucas, assistentes sociais e psicólogos para fazer o atendimento por equipe multidisciplinar ali, elas que atendem as mulheres na central durante o plantão, né? Então, e agora, outras delegacias, por iniciativa de outros delegados, de delegadas do interior, fizeram suas salinhas de atendimento humanizado, suas salinhas lilás, suas salinhas acolhedoras, né? Um bom exemplo. Suas salas de acolhimento. Isso. Né? Então, hoje nós temos em Ji-Paraná, nós temos em Cacoal, nós temos em Ariquemes, nós temos em São Francisco do Guaporé, inaugurou essa semana, né? Tomei conhecimento que até a PM agora tem uma salinha lilás, tem uma sala de atendimento humanizado dentro aqui de uma base aqui no bairro Jardim Santana. Então, assim, são boas práticas que eu acho que a gente tem que
tem que acolher melhor a mulher. A mulher ela não pode chegar num ambiente policial, por exemplo, espancada, estuprada, agredida e ser revitimizada. Ser colocada numa cadeira lá, ser colocada numa cadeira junto com outras pessoas para que todo mundo veja a situação difícil que ela está. Então, quando você tira a mulher, e o agressor também, ele às vezes ele está com os ânimos exaltados, que ele vem desde a casa, do local do fato, até a delegacia, exaltado, xingando, querendo agredir, querendo continuar com as agressões, revoltado porque foi preso. E quando ele chega no ambiente policial, ele não se controla, ele não se contém. Se ele vê a vítima na frente dele, ele quer continuar xingando, ele quer continuar agredindo. Então, quando você separa eles de ambiente, você coloca a mulher num ambiente mais acolhedor, com uma salinha, com uma TVzinha, com docinho, com uma balinha, com alguma coisa para ela lanchar, com um ar-condicionado gostosinho. Faz jus ao nome, né? Humaniza um pouco a situação você coloca ela ali para ela respirar e ter alguém para conversar com ela. O que você vai fazer da sua vida? Então, quando você tem uma psicóloga ali que pode conversar com ela pode decidir se ela vai para um abrigo, se ela quer voltar para casa, se ela vai pedir medida protetiva, se ela não vai pedir medida protetiva. Uma decisão dela também. Uma decisão dela. Então, ali vai ter uma pessoa para orientar, para conversar, para acolher ela naquele momento desesperador, né? E você tira o agressor de perto dela, né? Você tira o agressor daquela influência prejudicial, daquela pressão que ele às vezes continua exercendo sobre ela para que ela mude a versão dos fatos, para que ela conte algo que interessa para ele. Começa a se vitimizar para que ela tenha dó dele, a mulher com aquele instinto maternal, pensa nos filhos, tenha dó e acaba... Tem certeza de que você vai fazer isso? Você quer mesmo levar isso em frente, né? Se bem que hoje resultou em lesão corporal, é crime de ação penal pública incondicionada, independe da vontade dela, né? Mas a maioria ainda acha que não, que ainda pode chegar na delegacia e vai retirar a queixa. Ainda não tem essa informação, não né? tem essa informação. Tá certo, atuação na defesa da mulher. E, doutora, como mulher, você falou sobre o comportamento, né, do agressor, quando tá nervoso e tudo. Na atuação operacional, você chegou a lidar com casos em que havia algum sujeito, ou qualquer pessoa, muito nervosa a ponto de querer atingir a sua integridade? Olha, eu acho que é porque eu trabalhei com delegacias muito, assim, boas, com equipes muito boas, né? Que conseguiram sempre, eu sempre consegui, assim, atuar isso, ali, né? De ter aquele respaldo daquela equipe, assim, sempre me dando aquela cobertura, né? Não que a gente não acabe se expondo. Agora, esses dias eu fui cumprir uma operação com os meninos do CORE e eu tô muito acostumada a tomar a frente, assim, eu vou metendo a cara, né? Como diz, né? Vai indo. Aí eles falaram, doutora, vamos aí, vamos operacionalizar o negócio. A gente sabe que a senhora entra, que a senhora arrebenta a porta, mas deixa a gente entrar primeiro. Eu tô com o grupo tático. Cautela, né? Eles treinam para isso, né? Qual a necessidade de eu entrar primeiro, né? Eu falei, não, vou esperar aqui, né? Aí eles entraram, o ambiente está controlado, aí eu entro com a equipe fazer as buscas. Então, às vezes é interessante, você no afã de conseguir o resultado, você acaba, você já acostumou naquela dinâmica, né? E quando você está com um grupo tático, você tem que é diferente, né? Você tem que... Abordagem, sistema, né? Exato. Bom, a gente falou um pouquinho dos teus bastidores, né? Como mulher delegada no início, algumas lembranças mais difíceis da carreira, mas aquelas lembranças boas, qual que marca, assim, você compartilha? São muitas. São o companheirismo no dia a dia? Isso, eu acho que é isso, sabe? Você desenvolve um sentimento de equipe, né? Um sentimento de família. Eu falo que todas as vezes que eu fui retirada de alguma delegacia para ser transferida para outra, ou que eu saí mesmo da delegacia para assumir um outro compromisso profissional, eu saía chorando. Era aquele rio de lágrimas, né? Eu fui delegada na delegacia de homicídios 2 vezes, choro. Central de polícia 3 vezes, choro toda vez. Doutora Sá chorando, aí todo mundo chora e vira aquele chororô todo. Eu falei, gente, mas eu vou ali, mas eu volto, né? Nós estamos juntos, só em ambientes separados. Exato. Mas é que corta a rotina, eu acho isso que isso impacta. Exato. E aí até que eles acostumem com outro comando, com outra maneira e tal, a dinâmica da delegacia muda, né?
Mas eu sempre fiz muitos amigos, assim. Hoje eu trabalho com qualquer equipe, graças a Deus, dentro da polícia e é muito natural, assim, para mim, assim, né? A questão de comandar grandes equipes. Então, eu sempre gostei muito, sabe? Eu gosto desse companheirismo, eu gosto que a gente tenha esse desafio a ser cumprido, eu gosto de comandar uma operação e ver que a gente chegou lá e prendeu 22, 25 pessoas naquele dia. Que deu resultado para a sociedade, Isso, né? que você volta e você está desde as 3 da manhã, por exemplo, mobilizado, e você vai voltar para casa de tarde, já prendeu aquele monte de gente, já deu as entrevistas. Você chega em casa, você tira aquela roupa assim que você quer, você quase comemora. Se você puder, você solta fogo. Fala, que bom, né? Tiramos então, as pessoas. eu acho assim que a satisfação pessoal, sabe? Você tem aquela satisfação de que o que você está fazendo gera um resultado visível, sabe? Assim, na comunidade, na sua comunidade. Então, aquilo te deixa feliz. Eu digo que profissionalmente eu sou muito realizada. E hoje você está no departamento mais de tecnologia, né? Da segurança de pública. Tecnologia. O Dr. Samir me arrumou esse desafio pela frente. Eu comandei o DEPOM, né? Que o DEPOM era um departamento bem grande. Quando eu estive à frente do DEPOM, eu comandei algumas operações importantes ali no Orgulho do Madeira. Hoje a doutora Leisa Loma passeia no Orgulho do Madeira toda semana, né? Já estive acompanhando ela lá em operações. Ela faz muitas também. operações. Sou muito lá. fã da doutora Leisa Loma. Isso. Doutora Kate também. Fizemos operações na ponta do Abunã ali. Conseguimos reduzir durante um bom tempo os números de homicídios e prendemos um grupo muito grande ali que praticava vários homicídios ali na ponta do Abunã. E então, assim, foi uma época muito boa à frente do DEPOM, né? Hoje a doutora, decidimos ali a gestão por separar o DEPOM em 2 departamentos. Hoje o departamento o doutor José Marcos, que era o titular o diretor da Delegacia de Patrimônio, hoje é o diretor da Fraglantes, né? Que virou um departamento. Falo que o departamento foi criado para ele. Hoje ele é diretor do departamento, ele é de classe especial também já. Isso, ele já é de classe especial. E aí ele assumiu a Fraglantes e a doutora Lucilene, nós conseguimos, eu e a doutora Alessandra, trazer mais uma mulher para o nosso time de diretoras, né? Tá que era só eu, né? E a doutora Alessandra, quando a gente tem o Conselho Superior de Polícia. Antes dessa gestão eram só homens. E aí, quando o doutor Samir assumiu, ele me convidou e convidou a doutora Alessandra para ser a adjunta dele. Então, éramos 2 mulheres, né? E aí foi aumentando. Aquela 2 é o suficiente para transformar em 4. E aí a gente falou, doutora, vamos trazer mais uma delegada. Então hoje somos 3, olha, né? Que bacana. 3 diretoras. E assim nós vamos dominar o mundo. É isso aí, doutora. E que bom. E até, né, pergunto porque hoje a mulher, ela tem, vocês atuando principalmente nessa área da segurança pública, né? Falamos aqui de facções. Tem mulheres que escolhem o mundo do crime, infelizmente, acabam tendo uma vida ali, né, muito triste. Iludida, né? Né? Com resultados que eu falo, não adianta esperar bons finais fazendo coisas erradas, né? Inclusive agora, recente, o mundo aí, as facções aí lançaram um salve aí que a mulher, ela não pode sair de um casamento com um criminoso por vontade própria. O criminoso é que tem que separar dela. Ele que decide, ela não pode. Se ela separar dele, ela morre. Se ela separar dele e se envolver com outro criminoso, morre ela e o criminoso. Eu não sei se isso é real, mas enfim, eu li, né? Algo a respeito aí na imprensa e seria real. Então você imagine, você não tem do mundo do crime, a gente não imagine que você não tem liberdade sobre com quem você se relaciona e quando você se relaciona, você fica ali prisioneiro de uma determinada situação. Então aquele glamour que a mulher imagina que ela vai ter no mundo do crime, isso não é verdade, isso não é real. Nós tivemos recentemente várias vítimas mulheres, vítimas de facções, vítimas de acerto entre facções, por conta de qualquer situação ali que ela não correspondeu ao que a facção esperava, ou alguma falha, algum problema ali envolvendo a facção. Então não existe nada de glamouroso, não existe nada de espetacular. Há caminhos muito melhores. Há caminhos muito melhores. Na realidade, é uma escolha infeliz, né? É uma escolha de sofrimento, é uma escolha de estigmatizante. É uma prisão livre, né? É uma prisão, né? É uma sujeição. Não há respeito das facções pelas mulheres.
de jeito nenhum. Não há dizer que facção respeita a mulher, isso é mentira, entendeu? Então, assim, é uma escolha que às vezes a mulher não pensou direito, se ela pensasse bem. Mas hoje é aquela coisa da adrenalina, né? É muito instigante, é muito diferente. É como se fosse ser do bem fosse ser careta, né? Fazer o certo é careta. Então eu tenho que usar tatuagens ousadas, eu tenho que ter um comportamento ousado, eu tenho que ser empoderada e dançar até o chão. Isso é que empoderar, né? E um pensamento equivocado, na realidade. A mulher ela pode sim fazer o que ela quiser, ela pode sim decidir por ser integrante de facção. Só que o preço que ela vai pagar é muito alto. Tem que estar sujeita, né? Exato, ela também pode ser empoderada, pode ser diferente de diversas outras maneiras, inclusive fazendo coisas boas para a sociedade, exatamente, né? Exatamente. E aquilo, eu não digo nem a curto prazo, a longo prazo, a curto prazo, o preço é cobrado. E às vezes o preço é a vida de um parente, a vida de um filho, a vida de um irmão, né? Bom, e você com essa investigação aí já sabe muito bem os resultados que você já viu, né, dessas situações. A gente já encontrou situações terríveis envolvendo mulheres. Rosileide Lima, hoje, mais de 16 anos na polícia, delegada, né, no departamento novo, numa posição nova, fazendo a diferença. Como que você se define, doutora Rosileide? Hoje eu posso dizer que eu resolvi dar um rumo profissional um pouco diferente, sabe? Como eu passei muito tempo em delegacia de enfrentamento, lidando diretamente com a violência, eu queria mudar um pouco o foco, né? Quando eu me deparei com a área da violência doméstica, com o enfrentamento à violência contra a mulher, as delegadas que tinham muito destaque nessas áreas acabaram se aposentando, a doutora Edna, a doutora Valquíria, que foram delegadas aí de destaque nesse fronte, a doutora Lucilene, né, que hoje está no DEPOM. E eu falei, olha, embora eu não tenha trabalhado, eu me sensibilizei com a causa, sabe? E eu falei, vou usar, né, isso que eu sei, essa coragem que eu tenho, esse ânimo que eu tenho, né, para falar sobre o assunto, para sensibilizar mesmo os homens e as mulheres sobre a questão da violência doméstica, né? Então eu acabei abraçando essa causa, acabei abraçando essa bandeira e vem dando certo. A gente tem feito parcerias maravilhosas, eu sempre recebo convites para palestras e eu aceito. Doutora, vamos lá em Nova Mutum com a gente, o Conselho da Comunidade, com o pessoal da Prefeitura, vamos. Vamos lá em Candeias, pela fundação do Dr. Ribamar Araújo, vamos. Eu acho assim, a gente não tem que partidarizar muito a causa, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o que é certo. Eu acho entendeu? Que compartilhar conhecimento e informação, por exemplo, isso, né, independente muito, de quem esteja ali à frente da coisa, desde que aquilo tenha um efeito na sua comunidade, eu acho que é questão de você vestir a camisa mesmo, ir lá e fazer aquilo que você se propõe, sabe? Torna uma missão de vida, né? Eu faço porque eu quero ajudar de alguma forma, não porque eu estou esperando nada em troca. Eu acho que a gente também tem que ter esse compromisso de servir, né? A gente recebe muito, assim. Eu digo que hoje, profissionalmente, eu, graças a Deus, tenho uma estabilidade, porque já cheguei num determinado estágio dentro da profissão. Te falei que fui para a classe especial agora, né? Então, assim, você não espera mais reconhecimento, porque você já estabilizou, você já sabe o que você faz, como que você faz, que as coisas que você sabe como trabalhar, né? Então, você fala, então eu tenho que usar isso que eu adquiri, toda essa experiência, todo esse conhecimento que eu tenho, vamos transformar isso em alguma outra coisa, em mais alguma coisa, né? Vamos somar de mais de algum outro jeito, sabe? E aí você vai ali, inventa o atendimento humanizado. Agora a gente está querendo, por sugestão do deputado Neidson, fazer um aplicativo de medida protetiva. E aí você vai entendeu? Vai agindo, vai fazendo, pode e as fazer coisas a diferença, vão, isso, e as coisas vão dando resultado. E eu acho que é isso. A gente tem que ser feliz sendo útil, sabe? Entendeu? Eu acho que há sim alegria em servir. Há sim alegria em ser útil às pessoas, há sim alegria em você não precisar ficar esperando que alguém te reconheça, que alguém reconheça, né? Às vezes sou indicada para comenda, para a medalha,
faz parte também, sabe, do contexto social que a gente vive, né? A gente vai lá, recebe, sabe que aquilo é parte ali do contexto social que você vive. Mas você não pode fazer nada esperando o reconhecimento. Você tem que fazer porque você sabe que é o certo a ser feito, não é verdade? Então, quando o reconhecimento vem, que bom que ele veio, né? Vai se somar à sua trajetória. Mas não é aquilo que você deve almejar. Porque quando não vem, você se frustra, né? Uhum. E qual é o jeito de você não se frustrar? Você faz sem esperar, né? Porque se vier, bom, que joia que veio, que bom que veio, não é verdade? Uhum. E quando não vem, você não se frustra, porque você também não fez esperando, né? Que lindo, doutora. Inclusive, ficou tão bonito esse teu recado para todos nós, né? Por isso que às vezes eu falo para o delegado Samir, eu falo, próximo concurso eu quero participar de algumas palestras na academia, porque eu acho que as pessoas têm que saber o propósito quando elas querem entrar na polícia. Polícia é propósito de vida, não sabe? É só uma profissão, né? Se a pessoa vem pela profissão, pelo salário, pela escada, vai sofrer. Vai sofrer muito, vai entrar, vai ficar deprimido, vai ficar insatisfeito, o salário nunca vai ser suficiente, a delegacia nunca vai ser boa o suficiente, o ambiente de trabalho não vai ser bom. Por que não é bom o suficiente, Júlia? Porque a pessoa entra com uma ilusão na cabeça dela de que a polícia está ali para ela tirar foto no Instagram, que a polícia está ali para no final do mês ela ter a conta e é um trabalho com aquela rotina estabilidade, muito pesada, exato. Né, porque se eu for policial, eu vou poder andar armado. Olha, o peso e a responsabilidade de você ter uma arma, disso, né? de você carregar uma arma, depois que você recebe uma arma do Estado e coloca ela na cintura, nunca mais você se livra dela. Então, não é assim, não tem esse glamour que as pessoas esperam da profissão, não. A gente tira, sim, umas fotos, a gente faz, sim, algumas coisas divertidas, mas a responsabilidade do cargo é muito grande. Sabe? São os bastidores da segurança pública. Os bastidores da segurança pública, né? são muito pesados. Então, a pessoa, quando vem fazer concurso, ela tem que saber disso, senão ela vai se frustrar. Ela vai ser um péssimo profissional, entendeu? Ela vai ser um profissional com transtornos, ela vai precisar tomar medicação, ela vai precisar constantemente pedir afastamento do trabalho, porque ela não vai estar feliz. Porque o compromisso dela, o propósito dela não é aquele. Compreende? Então, quando você tem um propósito, você está lá se lascando, você está lá comendo sanduíche de madrugada. Mas você está firme, mas você né? está firme, tá você está satisfeito, você está lá de madrugada comendo sanduíche. Não é questão do que está ganhando, mas do que está oferecendo, comendo um pão com né? mortadela na operação, mas você sabe que dali você sabe o resultado que vai vir. Você sabe que dali você vai trazer um proveito para sua comunidade que vai ficar ali por meses. Entendeu? Por isso que eu falo que ser policial, não independente, né, de qualquer polícia, hoje qualquer polícia é muito mais missão do que uma carreira profissional, né? Muito mais uma missão de vida do que uma carreira profissional. Quem entra pelo glamour acaba se frustrando, Mas que bom que a gente tem histórias como a sua, doutora Rosilei, para poder nos ensinar, para poder compartilhar, né, para poder incentivar também, se ver como inspiração para muitas pessoas que almejam segurança muitas pública mulheres escolham muitas a polícia. Mulheres, né, que buscam. Você hoje é uma pessoa super acessível, né? Eu te acompanho tanto na carreira quanto nas redes sociais. Está sempre muito acessível, compartilhando informação. E a informação, ela é uma forma também de ajudar e de salvar as pessoas que padecem porque não têm aquele conhecimento. E obrigada por esse tempo aqui comigo hoje, Júlia, compartilhando os bastidores da sua vida, informações tão importantes, né, da Rosilei de Lima, que a gente não sabia, que a gente passa a te admirar mais ainda a partir de agora. Eu que agradeço, amada. Fico muito, muito, muito feliz pelo convite, tá? E pela oportunidade de falar coisas aqui que eu acho que eu nunca falei em nenhuma entrevista. Que bom, eu fico me sinto privilegiada até, né? E lisonjeada por você ter aceitado, ter, né, dado esse voto de confiança aqui na primeira edição do nosso podcast. Que bom, acho que foi muito bem. Fomos muito bem, que bom. Maravilha, feliz, obrigada, tá, doutora Rosilei de Lima. Vocês acompanharam o podcast Bastidores comigo, Júlia Scherer, entrevistando a delegada de polícia, doutora Rosilei de Lima, com a transmissão aqui dos estúdios da JD Digitais. DJD Digitais assinando com a gente os bastidores para você.